Alô, alô, meninas! Aqui é a doutora Érica Montalvão, no nosso podcast Mulheres de Peito. Olá, olá, meninas! Muito obrigada pela companhia de vocês. Eu quero fazer um pedido para vocês. Me acompanhem no YouTube, doutora Érica Montalvão. Se inscrevam no canal, dê um joinha para que o YouTube consiga mandar para mais pessoas assuntos interessantes que têm sido gravados. A gente vai fazer quase 1 ano e meio rodando. Olha, parabéns! E uma delícia. Mas no Spotify chama Mulheres de Peito. Estrategicamente bem colocado. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. Entrou na jornada da minha vida, que eu costumo dizer que a minha vida é uma jornada. Há pouco tempo, mas parece que eu conheço ela há um século. Muito engraçado isso, né? Isso é ótimo. Patrícia Borges, obrigada por você estar aqui, tá? Obrigada por você ter, na sua correria da vida, tirar desse tempinho para vir bater um papo comigo, para que as pessoas entendam qual que é a nossa posição de mulher e na vida, na verdade. Mas aqui você está como uma ex-jogadora de vôlei e mulher. Nós vamos falar sobre esportes, tá bom? Mas se apresenta primeiro. Bom, primeiramente eu quero agradecê-la pelo convite, é um prazer enorme, uma honra estar aqui contigo no teu programa, nesse programa que agrega tanto aí a sociedade, principalmente aí no meio da mulherada, não é? É um prazer enorme estar aqui, eu já morria de vontade, agora eu estou realizando também um grande desejo. Então, Érica, vou te chamar de Érica. Ótimo, é isso mesmo. Não, aqui eu sou Érica. Então, eu venho do esporte, não é? Eu nasci no Rio, comecei a jogar vôlei aos 12 anos de idade. Na verdade, eu era grandona, eu tenho 1,85 m, obviamente eu não tinha essa altura com 12 anos, mas eu era bem comprida, não é? Magrelona, e aí eu ia ao clube ver o meu irmão treinando judô na época. E o técnico, o grande Henrique, nós o perdemos esse ano, infelizmente, o grande Henrique, me vendo ali andando, falou, essa menina aí tem perfil para o vôlei, e aí me convidou para treinar. E eu fui fazer um teste lá no clube, no vôlei, passei e comecei a jogar aos 12 anos. E aí começou toda essa jornada aí no esporte, que é a minha grande paixão, meu grande objetivo, não somente para a minha vida, mas também para a minha família, que os meus filhos também são envolvidos com esporte, e para toda a sociedade, que eu acho que o esporte é fundamental e eu o vejo como um grande agente de transformação social. É o que eu sempre... eu gosto muito de usar esse termo, agente de transformação social. Então, eu comecei a jogar aos 12 anos, no Rio de Janeiro. Mas, não, nós vamos chegar na nossa história, que tem um monte de ponto legal. Mas, assim, hoje, o que você está fazendo? Hoje eu sou gerente comercial de uma empresa que presta serviços de segurança, de vigilância em condomínios. Também estou na política. Não é? Foi assim que eu conheci ela, viu, gente? Na política. Aliás, essa questão da política também vale a pena depois ser contado, porque eu caí também nisso de paraquedas. E agora também estou me preparando para ajudar ao nosso próximo governador Tarcísio, que assume dia 1º de janeiro. Eu tive a honra de ser convidada para fazer parte da transição do governo dele, também na parte de esporte. Então, estou aí tentando organizar a minha vida para conciliar essa transição aí e também a saída do meu trabalho, enfim. Ainda estou organizando para ver como vai ser isso. Por isso que eu falei que obrigada por você ter conseguido na sua agenda vir aí gravar com a gente. Sim, uma correria. E ainda tem o meu lado mãe, não é, gente? Porque eu sou mãe de 3, não é? Então, 3, ela é da turma. 3. Então, tudo isso, vida pessoal, a vida como mãe, a vida profissional, tudo a gente tem que estar se virando nos 30 para dar conta de fazer tudo com excelência, porque a gente também quer fazer tudo com excelência, né? Sim, tudo isso, mulheres de peito. Tem que ter peito. Muito. Muito peito. Então, vamos lá. Eu gostaria que você contasse pra gente como é que foi a tua infância, onde você morou na sua infância, porque é importante para saberem, para a gente chegar até onde você está hoje, para mostrar onde o esporte conseguiu te levar. Com certeza. Eu venho de uma família muito simples. Meu pai, quando eu nasci, meu pai era mecânico
E aí, logo depois, o meu avô, o pai da minha mãe, que também foi uma pessoa muito importante na minha vida, não posso falar muito, senão eu choro. O meu avô o ajudou a comprar um caminhão, e aí eles começaram a retirar entulhos. E aí depois meu pai começou a fazer fretes e passou a vida dele inteira trabalhando, fazendo frete. Sim. Minha mãe, dona de casa, eles tiveram 3 filhos, eu sou a mais velha. Dos 3 filhos, eu sou a mais velha. Então, assim, eu sempre vi meu pai batalhando muito, minha mãe também, obviamente, né? Batalhando muito para criar os 3 filhos. E criaram com muita honra, com muito esforço. E, graças a Deus, eu e os meus irmãos somos filhos maravilhosos, modéstia à parte, mas assim, maravilhosos assim, porque nós nunca demos trabalho para os meus pais, sabe? Eu tenho muito orgulho de toda a luta da minha família para nos criar e por ter dado certo. Sim, isso é importante. Não é? Uhum. Porque somos pessoas simples, batalhadoras. A gente corre muito atrás do que a gente quer. Eu, os meus irmãos também. Não temos vidas fáceis, não é? Mas essa luta aí no dia a dia vale a pena. Eu costumo dizer que toda dificuldade traz pra gente uma... Não é necessidade, uma fortaleza. Fortaleza. Eu pensei nessa palavra, eu já ia... Fortaleza, é isso aí. E eu vejo muito a minha vida assim. Graças ao esporte e graças também à criação que eu tive. Entendeu? Você praticava antes dos 12 anos algum esporte? Nada. Jura? Eu queria ser dançarina, mas eu era muito desengonçada. Então eu lembro que eu fui fazer uma aula de jazz. Gente, pensa numa bichinha desengonçada, estabanada. Eu falei, não dá. Acho que dançar não é minha praia. E aí comecei a jogar o vôlei, que também foi difícil. Tem muitas meninas param para conversar comigo e falam assim, mas é muito difícil, eu não sei jogar. Eu falei, mas ninguém sabe. Ninguém começa sabendo. Aliás, nada na nossa vida, né? Tudo que você vai começar, você começa sem saber. É preciso dar o primeiro passo. Então as meninas falam assim, eu queria jogar. Eu falei, comece. Não, mas eu não sei. Eu falei, mas ninguém sabe, eu também não sabia. Olha que... Só uma vírgula. A gente sabe que... Ontem eu fui... não sei quando vai passar, mas eu vou falar. Ontem teve o jogo do futebol do Brasil. Sim. O nosso querido Richarlison fez um golaço. Só que antes teve um vídeo que foi postado dele treinando. Treino é tudo. É isso aí. Né? Isso é bom para mostrar para todo mundo, meninos e meninas, seja o que quer que seja, você tem que treinar. A repetição, a disciplina, o foco, a vontade de se superar. Isso. O desafio, você saber cair, mas você tem que levantar. Valores como esses, o esporte nos traz. Por isso também que eu acho que é tão importante nós termos o esporte inserido em nossa cultura, em nossa sociedade. E, infelizmente, no Brasil, a gente não tem isso. Eu tive a felicidade, a oportunidade de ser técnica nos Estados Unidos. É verdade. E essa questão do esporte nos Estados Unidos é muito forte. Como eu gostaria, eu quero ver isso em nosso país. Entendeu? Porque esses valores, por exemplo, de você saber que, não, hoje eu caí, hoje eu perdi. Mas amanhã eu posso ganhar. Eu posso treinar, eu posso ir atrás, eu posso batalhar. Meritocracia. Que hoje em dia os nossos jovens não têm. Em todos os setores. Em todos os setores. Eu trago isso até hoje na minha vida, em tudo que eu faço. Não, hoje não dá, mas se eu batalhar, eu posso até não conseguir, mas com certeza eu vou chegar mais perto. Sim. Na seleção brasileira, nós tínhamos psicólogos que nos acompanhavam, né? E eu era adolescente ainda, na minha primeira seleção, eu lembro que o psicólogo ele falou assim, ele contou uma historinha, vou abreviar para não tomar muito tempo. Mas ele falava assim, que tinha um menino que ele tinha um estilingue, né, uma tiradeira, lá no Rio é tiradeira. Que estilingue. E ele queria acertar a lua. E aí ele ficava treinando, toda noite ele pegava e ficava jogando pedra porque ele queria acertar na lua. Ele nunca conseguiu acertar a lua, realmente. Mas ninguém atirava uma pedra tão longe quanto ele. Olha, entendeu? Então, eu nunca esqueci isso.
E o esporte te traz isso. Você pode até não conseguir chegar naquele objetivo, mas você pode chegar muito perto. Você pode atingir outros objetivos tão importantes quanto e vai te ajudar da mesma forma, ou talvez até mais. Outro jogador, eu falo jogador porque, assim, minha família é de meninos, eu tenho 3 meninos, meu pai jogou bola, eu participei de um time de futebol de salão, gosto de futebol, mas... Aliás, a gente podia marcar uma peladinha, né? Eu te desafio no vôlei, você me desafia no futebol. Ai, meu Deus. Um 0 à esquerda no futebol. E aí eu me lembro que, assim, tem um jogador que, na minha casa, é um exemplo muito, que é o Cristiano Ronaldo, né? Mostrava que quando ele saía do treino, ele continuava chutando a gol para treinar os chutes. Sim. Isso eu mostro sempre para os meus meninos. Isso não é só no esporte, mas eu falo, olha só. Com certeza. E olha onde ele está. Com certeza. Né? Tem um filme, eu esqueci o nome do filme, que fala da trajetória da Serena Williams e da Venus Williams também. Fantástico. Também um exemplo Debaixo de chuva. Exatamente. Né? Limpava a quadra antes de treinar. É bem isso. Então, isso a gente precisa ter na vida, essa vontade. Porque não é fácil. Muitos momentos você acorda, você está depressiva, você está cansada, você está triste, você está desanimada, aconteceu alguma coisa, você perdeu o emprego. Mas, gente, você tem que respirar fundo, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Você precisa fazer isso. E isso o esporte te ajuda muito, porque você sabe que você vai superar aquilo. Você sabe que a vitória vem. Derrotas existem, mas as vitórias também, com certeza. Me conta uma coisa. Quando você começou a jogar vôlei, qual foi o primeiro clube que você jogou? Grajaú Tênis Clube. Era o clube lá do bairro onde eu morava. Com 17, você foi chamada para a seleção brasileira, não foi? Então, Érica, isso foi muito legal. E eu gosto muito de citar esses exemplos. Para as meninas, eu fui coordenadora do vôlei aqui, eu falava isso muito com elas, falo com os meus filhos também, porque eu acho que é um exemplo muito legal. Eu comecei em 87 a jogar, aos 12 anos. E aí uma menina no meu time virou para mim e falou assim, vai embora, porque você só faz besteira, você é muito ruim. Ai. E aí eu fiquei triste com aquilo. Como é que pode, né? Sabe, eu fiquei super triste. Aí eu conversei com o diretor da equipe na época. E aí ele falou assim, não, você tem que continuar assim. E tudo, e me deu aquele incentivo e eu continuei. Isso foi em 87. Em 89, 2 anos após isso, eu fui convocada para a seleção carioca. 2 anos após a menina falar para mim que era para eu ir embora. Eu fui convocada para a seleção carioca. Ela não. Olha só. Isso foi em 89. A gente só tem medo da concorrência que não tem competência. Pois é. Mas não parou. Aí, em 89, eu fui para a seleção carioca, fui para o Campeonato Brasileiro. O Rio foi campeão brasileiro. Eu fui a única da minha equipe, éramos 12. Nessa época não tinham as líberos, né? Éramos 12. Eu fui a única da equipe que não entrou em quadra. Eu não entrei em momento algum durante o campeonato. Eu estava lá porque eu era uma boa atleta, mas ele não me usou, em momento algum. 89. Em 91, 2 anos após isso, eu fui convocada para a seleção brasileira. Eu fui a única atacante do Rio de Janeiro a ir para o Mundial. Eu era titular da seleção brasileira. Então, eu era uma das 6 melhores atletas do país no Mundial em Portugal. Olha só. 4 anos depois de começar a jogar. Então, assim, treino, superação, eu treinei muito, eu ralei muito. Voltando ali, meu pai não tinha condições de me dar muita coisa, então, assim, eu comecei a jogar com tênis furado, com joelheira que me davam. Eu ia treinar, eu pegava 2 ônibus para ir treinar, voltava 2 ônibus. Eu não tinha dinheiro para estar comendo, saía do treino esfomeada. Não tinha dinheiro para comer, e aí o que às vezes sobrava assim, dos passes, né, da passagem de ônibus. Então, entre um ônibus e outro, tinha aquelas pipocas doces que são baratinhas, né? Às vezes dava para eu comprar aquela pipoca, era o que eu comia para chegar em casa, para poder comer em casa. Entendeu? Então, assim, mas estava ali, batalhando. Então, vale a pena, valeu a pena. É isso que é legal, mostrar para as pessoas que, assim, dá para fazer. Tem que ter, é um esforço, nunca vai ser fácil. Não, né? Nada é fácil.
Se alguém chegar para você, mas ele chegou lá, olha tudo que é recurso que ele tem. Não sabe como é que começou. Olha o Richarlison ontem. Fez aquele gol maravilhoso, mas o tanto que ele treinou para chegar ali. Olha de onde veio o Richarlison. Então, assim, e não é só no esporte, na vida, tudo. Exatamente. Tudo. Você vai se superando, você consegue. Fulano chegou lá. Poxa, você também pode. Você pode. Você pode correr atrás do teu objetivo. Estudos, a escola. Eu não gosto de estudar. Bom, gostar não quer dizer que não precise. Com certeza, com certeza. Faz parte do... Nem tudo que a gente não gosta não dá para não fazer. Remédio também é ruim, né? E cura. Então, não tem jeito, não tem jeito. E algum esforço, de alguma forma, lógico que se você se esforçou, vai ter resultado, com né? Certeza, com certeza. Mas me conta, onde você conheceu, como que foi o seu contato, a gente está falando do esporte, para saber das coisas boas que traz pra gente, com o técnico da Seleção Brasileira. Conta alguma história. O Zé Roberto Guimarães. O Zé Rô, ele foi o primeiro técnico de seleção brasileira que eu tive, que foi desse Mundial. Uma pessoa maravilhosa. Eu fui a segunda seleção brasileira dele. Olha só. Faz tempo, hein? Aliás, beijo, Zé. Ele é um grande exemplo, uma grande referência para mim. O cara ele é acima da média, né? Ele é referência no mundo. Uma pessoa fantástica, tranquila, ponderada, focado. Nossa, parece que ele vai fartar, mas ele tá ali na linha. Não, ele é uma paz. O Bernardinho já é complicado. O Bernardinho mas parece que ele vai explodir, né? O Zé não. O Zé, ele é uma coisa assim, olha... Ele fala contigo, ele te deixa tranquilo. Poxa, não sei o quê, não. Ele consegue fazer essa conexão. Eu falo assim, as pessoas me perguntam, você jogou com o Bernardinho? Eu falei, não, só joguei contra. Mas eu não sei como seria treinar com o Bernardinho. Porque eu acho que eu ia ter um troço ali, porque ele grita e tudo, né? Uhum. E eu gosto mais dessa linha aí do olho no olho, olha, tem que ser isso assim, assim, assado. Eu fui capitã de várias equipes, sempre muito raçuda e tudo, mas na hora de falar com as minhas companheiras dentro de quadro, eu falava, calma, não sei o que, é assim. Porque eu acho que é mais fácil para você tomar as rédeas da situação, né? Mais controlado. Mas, enfim, também todo o respeito do mundo ao Bernardinho, também Sim, puta profissional. É um perfil diferente, sim, mas... Sim, mas assim, entre o perfil de um e o outro, eu fico com o Zé Roberto, até porque eu tive a oportunidade de jogar com ele. Mas foi uma experiência fantástica. Há pouco tempo eu o encontrei, tive a felicidade de poder apresentar o meu filho. Meu filho também, ele é analista de desempenho do Taubaté Vôlei, foi jogador, hoje ele faz a parte de estatística do Taubaté Vôlei. Então, meu filho o conhece agora. A minha caçula, que está jogando também, eu falo, gente, o Zé Roberto ainda é técnico da seleção. Eu falei, se ele esperar mais um pouquinho, quem sabe ele não Quantos pode anos também. Tem sua filha? 16, a caçula 16. Quem sabe ele não pode ser técnico dela também? Imagina que legal, né? Que joia. Enfim, mas é uma pessoa fantástica, um profissional muito respeitado em todo o meio esportivo. E me conta, você foi jogadora da seleção você jogou até quantos anos? Eu parei aos 25 anos porque eu tive que optar por ou ser mãe ou continuar na minha carreira profissional. Porque eu fui mãe muito cedo. A minha filha nasceu... eu tinha acabado de fazer 21 anos, 10 dias depois ela nasceu, e depois eu engravidei. Quando eu ia voltar a treinar, eu engravidei novamente. E aí meu filho nasceu no ano seguinte, a diferença de 1 ano e 2 meses de um para o outro. Olha só. Então foram 2 anos que eu fiquei fora. Como eu fiz parto normal, então eu consegui voltar mais rápido. Então meu filho, quando ele fez 1 mês, eu já voltei a treinar na areia e já fui me preparando, então já consegui retornar mais rápido para o vôlei. Só que aí com 25 anos, então eu fui mãe com 21 e depois com 22 anos. Com 25 anos eu me separei do meu primeiro marido. E aí veio o grande dilema. Eu falei, e agora? Porque a vida de jogadora... de uma jogadora profissional... Fica bastante ausente para treinar, muito, né? E não só para treinar, o problema é que a gente viaja muito, porque a Superliga, você tem jogos
2 jogos por semana. Então, você tem um jogo no Paraná, daí no seguinte é São Paulo, depois já Minas. Então, esse vai e vem, porque você viaja um dia antes, aí você chega lá, você treina, dorme, joga no dia seguinte. Então, assim, eu falei, eu não vou conseguir conciliar a minha vida de atleta com os meus 2 filhos, tão pequenos. Ali Sim. Eles tinham 3 e 4 anos. Nossa, é muito difícil. E eu falei, bom, e se eu optar por continuar jogando, eu vou perder a guarda deles, provavelmente, né? E aí eu falei, não, hora de parar. Então eu parei muito cedo, porque eu escolhi ficar com os meus filhos. Eu escolhi levar minha vida de mãe. Você tocou num ponto importante que eu acho que é uma dos fatores para nós aqui do Mulheres de Peito sobre as mulheres nesse momento de trabalho, de decisão, de continuar trabalhando ou precisar ficar em casa. Lógico que não é uma questão de decisão, mas depende também de uma série de outros fatores. Uhum. E é importante saber que todo mundo passa por isso. Todo mundo. A escolha é sua. Sim, né? E o legal é que você optou mudar de planos, né, para a tua vida. Sim. É porque, no meu caso, ficaria muito difícil conciliar. Mas, com certeza, isso é uma grande realidade de todas nós. Sim, porque você tem que conciliar a tua vida como esposa, muitas vezes. Aí tem que botar os filhos, que na grande maioria das vezes os filhos são prioridades, né? Então você está ali com teu filho e agora? O que você vai fazer? Você vai dando jeito daqui, dali, não é? É uma ginástica. Exatamente. Você tem que fazer mágica, não é? Malabarismo. E conciliar a vida profissional, a tua vida do lar, não é? A tua vida de mãe, a tua vida pessoal. Então, tudo isso a mulher tem que ir se adaptando, né? Dando o jeitinho, com muita sensibilidade, que graças a Deus não nos falta, não é? Então, no esporte isso também acontece. E aí, nesse tempo, você foi para os Estados Unidos. Depois disso que você foi? Eu fui para os Estados Unidos em 2014. Em 2014. Você trabalhou lá como técnica? Eu queria muito vivenciar a vida americana. Eu gosto muito lá de Orlando, principalmente. O Brasil estava num momento também, politicamente falando, muito complicado. E mais uma vez eu falei, gente, eu preciso abrir uma nova porta, porque as coisas por aqui, profissionalmente falando, estavam muito complicadas. E aí eu falei, eu vou tentar isso. E aí eu mandei meu currículo para lá, de atleta. O voleibol brasileiro é muito respeitado fora daqui. E aí eu recebi alguns convites. Falei, por que não? Então eu falei, vamos para lá. Peguei os meus filhos, meu marido, eu era casada, eu tive 2 casamentos, né? E o meu segundo marido ficou aqui, ele trabalhava aqui, então nós nos víamos assim, a cada 2 meses, ele ia para lá. E aí eu cheguei lá e comecei a trabalhar. E foi uma experiência muito enriquecedora, né? Muito, muito rica, porque além de estar experimentando uma cultura tão diferente, né, um estilo de vida muito diferente, porque uma coisa é você ir lá como turista, outra coisa é você estar vivendo, porque, gente, aquilo ali é de outro mundo. É diferente. Muito, muito difícil. Viver lá. Muito difícil, essa adaptação toda. Mas foi ótimo, foi ótimo. E a experiência também de ver como funciona essa cultura esportiva, como funcionam os esportes, as modalidades esportivas lá, os campeonatos. Isso também me trouxe uma bagagem muito interessante. Não somente para o esporte, né, para a minha vida como gestora, porque assim que eu voltei, logo depois que eu voltei, eu fui convidada para ser gestora do voleibol aqui em São José dos Campos, do programa Atleta Cidadão. Mas também para a política. E foi por isso que eu pensei, que eu falei, poxa, quando eu entrei para a política, dá para fazer diferente, entendeu? Sim. Então, eu voltei dos Estados Unidos. Na verdade, nós viemos para passar férias aqui, mas a minha caçula teve uma crise de pânico no voo. Ela tinha 9 anos. E aí eu tive que mudar
todos os nossos planos, né? E acabei ficando aqui, e aí veio esse convite para o Atleta Cidadão, que também foi maravilhoso. Eu trabalhava lá com mais ou menos 100 meninas, em torno de 100 meninas no voleibol feminino. Eram 6 categorias. Isso também agregou muito aí na minha vida profissional. E depois veio o convite para a política, né? Então, na política, entrou, então, desde 2014? A política veio em início de 2020. 2020. E aí você percebeu, e o seu caminho agora é político, né? Sim. Então, é uma vertente que está vindo para a tua vida. Uhum. Também não foi uma... Você não fala, agora eu vou ser política. Uhum. Ninguém... De escolha assim, a gente sabe que não é. Sim, sim. Né? Sim. Tem algumas coisas que a gente percebe que são chamados. Sim. Eu tenho muito isso comigo. A gente é Eu chamado. também acredito nisso, piamente. Né? E que você é chamado é porque tem energia para que trabalhe a favor, seja no esporte, igual você foi chamada para ser jogadora de vôlei. Você foi chamada, você não escolheu antes de tudo ser jogadora. Né? E várias pessoas conseguem perceber esses chamados, outras não. Ok, tudo bem. E agora na política, você se candidatou a deputada federal, né? E vai agora compor, né? Pelo que você falou, né? O nosso governador estadual. E na política, você pretende ajudar nessa parte do esporte? Como que você pensa sobre isso? Eu estou falando isso porque para as pessoas verem que a gente tem trajetos e a gente consegue chegar. Na verdade, eu sempre detestei política. E eu gosto de deixar isso claro. Você gosta de política? Não, eu não gosto. Mas a política é necessária. E que essa mensagem fique muito clara aí para todos vocês. A política é uma coisa necessária. E assim como é muito urgente que pessoas como nós façamos parte disso cada vez mais. Que a gente entenda como funciona todo processo, esse sistema, né? esse processo. Isso é fundamental. Porque eu acho que não dá para, nas últimas semanas, pensar que sabe de tudo da política. Não dá. Né? Eu fui candidata em 2020 a vice-prefeita em São José dos Campos. Quando veio o convite, eu falei, imagina, de jeito nenhum. Eu falei, não nasci para isso. E aí algumas pessoas próximas falaram assim, Patrícia, pensa no que você pode fazer pelo esporte. E eu estava muito chateada, porque eu fui dispensada do programa Atleta Cidadão, tendo feito um trabalho maravilhoso na minha gestão. Estava tudo redondinho, tudo uma beleza. E por política eu fui retirada daquele processo. E isso me feriu assim. Eu acho que não feriu, te deu combustão. Sim, na época eu falei assim, gente, não é possível. E aí eu fiquei muito chateada porque eu estava fazendo uma coisa tão bacana, eu estava ajudando as meninas, enfim. E aí quando me falaram isso, você pode fazer muito pelo esporte através da política. Eu falei, opa, gostei disso. E aí eu aceitei o desafio. Então, assim, esse primeiro momento, esse processo como candidata a vice-prefeita, foi muito bom para eu começar a entender. Porque eu não sabia nada de política. E não é vergonha nenhuma não sabermos, porque nós não crescemos, isso não é cultural em nosso país. Infelizmente, nós não temos esse tipo de educação em nossas escolas. Muito pelo contrário, é mais interessante que não se fale sobre política em casa. Quanto mais alienados, mais interessante para o sistema. Mas não é o caso agora. Aí, depois que passou esse processo, vieram alguns convites para ser candidata a deputada estadual. E aí eu continuava com essa questão do eu posso fazer pelo esporte, Porque, gente, só para vocês entenderem, o esporte conversa com todas as áreas. Segundo a Unesco, em comunidades que possuem programas esportivos, a criminalidade cai mais de 30% ao ano. Muito bom. O esporte ajuda na saúde, diminuindo os índices dos transtornos por ansiedade, depressão, que hoje vem acabando com vários jovens, muitos jovens se suicidando, infelizmente. Então, o esporte tem um dedo, assim, olha, fundamental, né, nessa questão, sem contar as outras doenças, né,
cardio, diabetes, a obesidade. Então, você pode falar mais sim. sobre isso com muito mais propriedade que eu. Junto à educação, porque o esporte, nos trabalhos de base, ele obriga os atletas a estarem matriculados, assíduos e com boas notas. Então, isso diminui a nossa evasão escolar. Então, assim, a gente mantém as crianças na escola por mais tempo. Então, tudo isso, fora os valores que agrega e tudo. Então, eu falei, por isso que eu falo assim, o esporte é fundamental em nossa sociedade. E aí eu comecei a entender, eu falei, não, eu vou trabalhar pelo esporte, mas como é que eu faço isso? Porque se eu depender dos caras, se eu tivesse dependendo dos caras que estavam lá, eu já estaria fora, foi o que eles fizeram comigo. Então eu falei, então eu vou dar a volta por cima. Exatamente, é isso que assim, você saiu da sua, não é zona de conforto porque você já estava fazendo, mas eu falei, eu vou vou vir por outro caminho. Mas é a zona de conforto, porque vamos combinar, entrar nesse meio não é nem um pouco fácil, você sabe bem. Não é um processo fácil, gente. A gente precisa de muito equilíbrio. Quando eu entrei para a política, muita gente falava assim, nossa, eu admiro a sua coragem. E eu achava Um monte de gente falou isso para mim. Eu achava aquilo, gente, não é coragem, isso é ok, você tem que fazer o teu papel. Alguém tem que fazer. Aí falavam assim, você tem que ter estômago. Mas eu comecei a entender o porquê. Você tem que ter coragem, sim, mas nós temos, todas nós temos. Todo mundo. Todo mundo tem. Basta querer fazer. Você cutucar ali e falar, não, eu vou peitar. Querer fazer alguma coisa diferente, um futuro melhor para seus filhos e netos. Com certeza. E não precisa se candidatando, mas participando da política, nas reuniões escolares. Sim, os pais têm que participar. Se posicionando. Nas reuniões do condomínio. Sim. Gente, é se posicionar, Sim. tomar partido. Com certeza. A vida da gente é a política. É política, né? Tudo. Então, é bem isso. Na escola, na reunião de condomínio, é necessário que você saiba como funcionam esses sistemas para que você possa se posicionar de acordo com o que você acredita, de acordo com o que é melhor para você, para a tua família, para o teu meio social. E olha que a gente foi para uma dimensão maior, mas voltando na dimensão sua, como mulher, você optou em parar de jogar estudando as condições que eles estavam ali no momento. Com certeza, com Né? certeza. E optou pela condição que você escolheu. Sim. Isso é que é legal. Para você poder fazer alguma escolha, seja em qualquer escala da sua vida, você tem que conhecer as opções. Conhecimento, sim. Sim. Você tem que Né? ter essa capacidade de avaliação, né? De raciocínio. Enfim, são escolhas difíceis na vida da gente, mas que precisam ser feitas, né? Eu sou sempre a favor do posicionamento. Em cima do muro não funciona comigo. Entendeu? Então, você tem que... Toma uma linha e vai. Às vezes você quebra a cabeça, você cai, né? Mas, assim, eu gostaria que nosso tempo tá... Porque eu acho que, assim, a gente tem uma meta de tempo aqui justamente para as pessoas conseguirem concentrar e ouvir todo o programa. Mas você tem alguma coisa para dizer para os jovens em relação ao esporte hoje? Alguma dica, alguma, sei lá, um caminho? O que você quer dizer para os jovens no esporte? Jovens não, porque a gente está montando times depois de velhas, né, maduras. Então, Érica, olha... Eu acho que o mais importante que eu trago comigo, e o esporte me deu isso também, é essa questão do você ter um foco, ter um objetivo e batalhar por ele. Então, o esporte é coragem, é disciplina, é luta. Esse espírito, essas qualidades não podem faltar na vida da gente. Então, assim, a mensagem que eu posso deixar, se você tem um objetivo, não desista, lute. Seja disciplinado, desenhe o que você quer, tenha um foco. Eu falo para os meus filhos, tenha um foco e batalhe por ele. Vá atrás, com disciplina, com luta, com garra, perseverança. Isso aí a gente não pode deixar de ter. Então, seja qual for o objetivo, vá atrás dele, lute com unhas e dentes que você vai conseguir. Não desista, porque eu vejo hoje... Infelizmente, muitos jovens, não só jovens, né? Desistem da vida. Uhum. Não desiste da vida. Eu fiz 48 anos e eu estava falando aqui com ela antes, né? Eu tenho urgência por viver.
Então, assim, a minha vida é aquela luta, se não deu certo, então eu vou arrumar um outro foco. E assim a gente vai levando, a vida fica mais gostosa de se viver quando você não desiste. Eu estava conversando rapidamente, estava conversando com um amigo esses dias, ele falou assim, a gente estava falando sobre o que é felicidade. E aí ele falou, mas não existe essa plenitude, não existe essa felicidade plena. Aí eu falei, talvez a felicidade, talvez essa plenitude esteja na tua luta por ela. Porque aí são ganhos diários, né? Você não sabe, não existe a tal felicidade. Eu não sei, é como o poste depois do arco-íris. São momentos. Até chegar. Então, talvez essa plenitude seja justamente a luta por ela. A gente está perdendo o trajeto, Sim. pensando no fim. Exatamente. Esse para mim, é a principal dificuldade para a gente achar que... para a gente começar a falar que a gente não é feliz. A gente está perdendo a viagem. Com certeza, né? Com certeza. A vida é feita de momentos, né? Vamos viver o hoje. Pensa no amanhã, mas não esqueça do caminho. Uhum. Tão importante quanto a tua chegada é o caminho que você percorre até ela, entendeu? Então, isso diz sobre você, né? Sim. O caminho, sim. Hoje mais do que nunca, diz sobre você. Com certeza. Você vê agora, eu fui candidata a deputada federal, eu não fui eleita. Mas agora eu tenho a oportunidade de estar... Olha que engraçado. Sim. Eu tenho a oportunidade de estar na equipe de transição para fazer pelo esporte. Talvez essa seja a pegada para mim. Sim. Esse seja o propósito de Deus para a minha vida. Uhum. Porque desde o início o meu propósito é pelo esporte. Talvez eu consiga fazer mais estando ali junto ao Tarcísio para trabalhar pelo esporte do que se eu fosse eleita. Exatamente. Entendeu? Uhum. Então, assim, fé em Deus, fé na vida, lutem, não desistam. Viver é bom demais, a gente tropeça, a gente cai, a gente se machuca, mas a gente pode levantar, sim, e fazer diferente, e superar, e vencer. Assim é a vida. Muito obrigada pelas suas palavras, pela sua parceria, da sua correria. Imagina, um prazer estar aqui. A gente vai te chamar mais vezes quando você puder vir. Com certeza. Né? Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Isso é fundamental. A gente precisa disso. Parabéns. Divulgar a sementinha do bem, que mal que tem, né? Isso aí, com certeza, com certeza. Parabéns. Beijo, fica com Deus. Beijo, beijo.